Vamos lá, ressignificação e combate aos excessos do politeísmo do mundo antigo. Bíblia hebraica, né? Vamos lá, um comentário aqui vai ser do Maimônides. E aqui ele faz um comentário excepcional. É isso mesmo. Ele diz assim: é impossível passar subitamente de um extremo ao outro. Exatamente. Imagina, você está num mundo antigo, que todo mundo fazia isso de forma politeísta. Era uma prática como é igual carnaval aqui, entendeu? O país não tem suas tradições, suas festas, todo mundo faz a mesma coisa, a mesma porcaria. Então, mesma coisa. Entendeu? Você não chega e do nada, não, parou. Tá errado. Chega. Não. Você não consegue. Entendeu? Tá impregnado o vício. Vou ler o comentário do Maimônides. É impossível passar subitamente de um extremo ao outro. Por isso, de acordo com a natureza do homem, Deus não o levou a abandonar de repente tudo aquilo que estava acostumado. Era costume, então, comum a todos os homens, e a prática geral em que foram educados, oferecer sacrifícios aos seres que consideravam divinos. Portanto, Deus permitiu que esses tipos de serviço continuassem, mas transferiu-os de seres criados e imaginários para o seu próprio nome, e ordenou-nos que lhe fossem oferecidos sacrifícios. Dessa forma, apagou-se o vestígio da idolatria e estabeleceu-se o princípio fundamental da nossa fé, que é o quê? O monoteísmo. Então o monoteísmo ele surge dessa forma, combatendo os excessos politeístas da época. Né? Depois a gente vai fazer aqui um estudo sobre o sacrifício de animais, vocês vão entender o porquê também. Filon de Alexandria comenta assim: algumas das leis dizem respeito ao culto de Deus, outras à organização do Estado e outras à vida e conduta dos homens. Ou seja, a lei ela tem divisões. Ainda Filon, ele diz assim: das leis, umas dizem a respeito à piedade para com Deus, outras à convivência ou relação social e à justiça para com os homens. Flávio Joséfo: Moisés estabeleceu leis relativas ao culto divino, à justiça entre os homens e à maneira de viver. Comentário aqui, Cifrei, Devarim, 41. Há mandamentos que dependem da terra, e há mandamentos que não dependem da terra. Como que ele quer dizer com isso? Há mandamentos que dependem do local onde você está. É isso. Justino Mártir: foi prescrita uma lei no Horebe para vós, e já é antiga, mas esta é para todos os homens. Ou seja, Justino aqui está fazendo acepção. Tem mandamentos que já não servem mais, e outras que questões das leis morais, elas são para todos os povos. Diálogo com Trifão: a circuncisão segundo a carne foi dada a Abraão como sinal, para que fosseis separados das outras nações. Ainda no seu diálogo com Trifão: Deus ordenou certas coisas por causa da dureza do vosso coração, do vosso povo. Irineu de Leão: os preceitos naturais da lei, que são comuns a todos, permanecem. Outros preceitos foram dados como disciplina e servidão. Clemente de Alexandria: há preceitos que dizem respeito à vida moral e outros que tratam de observâncias externas. Tertuliano: a lei antiga consistia em observâncias temporárias. Deus sempre exigiu justiça, misericórdia e fé. Ou seja, tinha coisas temporárias na lei. Por quê? Porque era um processo de evolução aos poucos. Orígenes: as leis sobre sacrifícios foram dadas aos judeus conforme suas circunstâncias. Agostinho de Hipona: há preceitos que dizem respeito à vida moral e devem ser observados sempre. Outros são simbólicos e temporários. Irineu: Deus colocou uma marca sobre eles por meio das observâncias cerimoniais, para impedi-los de voltar aos ídolos. Exatamente isso. Tertuliano: os pesos da lei foram impostos por um tempo, por causa da inclinação do povo à idolatria. Exato, porque Israel é tirado dos outros povos. Então é um povo que é formado já tendo a idolatria impregnada no mundo antigo. A Torá
que foi dada ao povo de Israel, ela nasce do mundo onde o mundo já tinha suas próprias opiniões, suas rédeas. Os povos achavam que a lua era um deus, uma divindade, que o sol era uma divindade, as estrelas. Entendeu, pessoal? Era assim que era o pensamento da época. Não é evoluído como a gente. Origens. Muitas das leis foram dadas por causa dos costumes, então, prevalecentes entre aqueles entregues à idolatria. Por isso, pessoal, que quando você lê a Bíblia hoje, você fala, nossa, mas para que tinha isso? Não era mais fácil falar assim, assado? Não, não era. Porque é fácil a gente falar e julgar no mundo que a gente vive, né? Como era, imagine você naquele mundo de gente ignorante, você ia ser outro ignorante. Você ia achar que o sol ali era uma divindade que aparecia, né? Você ia achar que a lua era a outra divindade da noite, você ia ficar com medo. É isso, pessoal. O povo pensava assim. É por isso que Deus, ele escolheu um povo, tirou Abraão, fez uma nação e ensinou leis. Né? Só que essas leis também não poderiam diferenciar em muito das leis dos outros povos. Por quê? Porque senão o povo ia se espantar e ninguém ia obedecer nada. Entendeu? É assim que você lhe trata com viciado. Você vai, aos poucos você vai tratando. É isso. Agora a questão do tempo, pessoal. Os próprios israelitas sabiam que o Dirê Vavirê não se limitava no templo em Jerusalém. Vamos lá? Eles já tinham essa consciência. Ó. O próprio Salomão, que construiu o templo, falou isso. Ó, 1 Reis 8:27. Diferente dos outros povos, eles já tinham consciência da grandeza de Deus. Né? 1 Reis 8:27 diz assim, mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ou seja, esse é provavelmente o texto mais explícito, né? Salomão reconhece que o templo não pode conter Deus. Segundo a Crônica 6:18, o relato paralelo diz, mas verdadeiramente habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Isaías 66, do 1 ao 2, o próprio Deus declara, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Todas essas coisas a minha mão fez. Aqui Deus afirma que nenhuma construção pode limitá-lo, diferente das crenças dos outros povos, correto? Jeremias 23, do 23 ao 24. Acaso sou Deus apenas de perto, e não também de longe? Porventura alguém se esconderia, de modo que eu não o veja? Não encho eu os céus e a terra? Esse texto afirma diretamente a onipresença de Deus. Salmo 139, do 7 ao 10. Né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Ou seja, né? Para onde fugirei da tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que ali estás também. Davi reconhece que Deus está presente em todos os lugares. Amós 9, do 2 ao 4. Ainda que desçam ao Sheol, dali a minha mão os tirará. Se subirem ao céu, dali os farei descer. Ou seja, mais uma afirmação de que ninguém pode escapar da presença de Deus. O que o templo representava? O Antigo Testamento distingue duas ideias. Deus não estava limitado ao templo, e o templo era o lugar onde Deus havia escolhido para fazer habitar o seu nome e manifestar sua presença de forma especial diante de Israel. Isso aparece claramente na oração de Salomão, 1 Reis 8:29. Para que os teus olhos estejam abertos, noite e dia, sobre esta casa, da qual disseste, o meu nome estará ali. Portanto, já no Antigo Testamento, pessoal, Salomão, Davi, Isaías, Jeremias e outros profetas entendiam que Deus é ilimitado e presente em toda a criação. Embora o templo fosse o local escolhido para o culto e para a manifestação especial do seu nome entre o povo de Israel. Ou seja, o povo no fundo sabia, a gente está fazendo essa casa aqui, mas o Senhor é diferente, não é igual aos outros povos, né? Ou seja, é mais como um simbolismo e mais também para eles não se sentirem menores do que os outros povos, porque pensa bem, você tem a revelação do Deus verdadeiro. Isso também não atrairia
os outros povos, porque os outros povos iam falar, que chato, né? O Deus de vocês não precisa ter casa, não precisa ter nada. Então também é uma forma de atrair os pagãos para o povo de Israel, porque eles iam ter coisas semelhantes. Você percebe a inteligência da divindade de Deus? Então tudo isso foi necessário, pessoal, até para atrair os outros povos, para não ficar tão diferente. Olha, eles também têm uma casa, o Deus deles. Você entendeu, pessoal? É justamente isso. Agora a gente vai ver de onde começaram a surgir as mudanças, a revelação progressiva, né, de que o templo tinha que ser a pessoa, né, que Deus tinha que habitar na pessoa e não numa casa construída feita por mãos humanas. Então, a gente vai ver essa evolução agora. E essa evolução acontece justamente nesse período que as pessoas falam de período interbíblico, né, o silêncio de Deus. Só que não, esse período foi o que mais teve revelações, né? Inclusive a teologia, né, que é trazida do Novo Testamento, ela nasce justamente nesse período sobre os judeus, sobre revelações para os judeus, nesse período, nessa época.